E eu queria perguntar pra você, Adriles, na parte literária, agora, porque o woke, ele não surgiu na cabeça de um adolescente de cabelo azul. Não. Então, onde você vê o berço da cultura woke? Porque é uma questão que vem lá da academia, não a academia, né, do Stallone, mas a academia de livros, e veio parar no cinema. Como é que você vê essa puxada da literatura dentro pra cultura? E como isso acontece na tua visão? A cultura woke é o novo nome de uma coisa que surgiu quando eu era adolescente já. Politicamente correto. Politicamente correto é o quê? É você dar satisfação para minorias, para grupos étnicos, sexuais, sociais, de países que são, entre aspas, perseguidos. Ninguém nega que grupos tenham sido perseguidos historicamente, né? O problema é você fazer toda uma literatura voltada para se ressentir dessa perseguição. Aí você mata a arte. Porque, eventualmente, você pega um livro do Primo Levi, que é um livro extraordinário, É Isto um Homem. O Primo Levi é judeu, tá? E tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Ele pega alguns judeus, por exemplo, dentro do campo de concentração. Isso é uma coisa interessantíssima. E eles eram, assim, parece que praticavam aqueles preconceitos que os judeus eram tomados. Alguns eram usurários, alguns eram colaboracionistas, entendeu? Alguns eram escrotos, aqueles próprios prisioneiros. Isso é arte. Isso é perceber que até num grupo oprimido você tem gente canalha e até pode ser que um oficial nazista tenha ajudado ele, como o próprio Schindler, o Oscar Schindler. Sim. Entendeu? Como é que você vai fazer um filme com uma lista de Schindler com essas regras terríveis aí? Agora, começou exatamente com isso, com o politicamente correto, que se transformou, antes era uma coisa de justiça, você tem que delimitar a linguagem para não ofender as pessoas, aí da linguagem você passa para arte para não ofender as pessoas, você passa para literatura, você passa para novela, você passa para o cinema, para chegar até o ponto em que a gente tá, em que você tem um canal, por exemplo, para não ficar muito abstrato que eu tô dizendo, como é como é que chama aquele canal da Globo, que passa novela antiga? Tem um canal, o canal Viva, que você chega assim... Essa novela tem hábitos e costumes e linguajares que não são adequados hoje. Uma coisa patética, porque você inibe a arte e você tem que transformar a arte numa escola daquilo que eu chamo de escola de ressentimento. Eu chamo não. Tem um grande livro chamado Cânone Ocidental, do maior crítico literário americano para mim, que é o Harold Bloom, do século XX. E que ele fala exatamente isso, da justiça, de se fazer justiça através da linguagem, da literatura, da arte. Você cria escola do ressentimento, a ponto de dizer que autores como Shakespeare, ou sei lá, Dante, ou Dostoiévski, eram preconceituosos, porque eles não faziam exatamente isso que eles obrigam a fazer hoje. Colocar minoria, colocar negros em posição de chefia, ou mulheres em posição de destaque como heroínas maravilhosas, entendeu? Ou o Flaubert, que pegava uma mulher da aristocracia, e era uma mulher que arrebenta com a própria vida dos filhos, que ela se suicida, porque ela não se adequa à vida burguesa que ela levava. Então ela deveria ser retratada como heroína? Não sei, o personagem é ambíguo. As pessoas são ambíguas, a arte retrata a ambiguidade. Quando você coloca o politicamente correto, que foi um instrumento no início, até simpático, de estabelecer uma justiça para você não ficar ofensivo. E quando você acha que tudo é ofensivo, nada vira arte mais. Você não pode fazer arte nenhuma. Porque a arte, assim como outra coisa que a gente pode falar também, que é o senso de humor, você ri de si mesmo e dos outros, é em toda medida ofensiva. A arte é ofensiva. Você tem alguém que vai ficar chocado, que vai ficar impressionado, não só com a atitude do outro, mas sobretudo com a atitude de si mesmo. Entendeu? Tem um filme lá do Danilo Gentili, que é uma bosta de filme, que a gente tava falando aqui, tem um personagem lá que é pedófilo, que ele é retratado como um monstro. E assim, as pessoas queriam proibir o filme porque o filme tava normalizando a pedofilia. Não! Se o pedófilo é visto como um pedófilo escroto, então o filme tá exatamente criticando a pedofilia. Se um filme como a Lolita também, que tem um pedófilo, retrata o pedófilo como um monstro, ainda que ele tenha sentimentos humanos, isso não quer dizer que o filme tenha que ser rechaçado. Ou tem que entrar no índex do politicamente correto e da cultura woke e seja visto como uma apologia da pedofilia. Então une as duas coisas, na outra ponta, ao ponto que a gente chegou, essa escola do ressentimento e a burrice, a ponto das pessoas não entenderem a ambiguidade de um personagem. A sociedade hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, está se transformando, Alba, numa coisa muito literal. E aí eu não sei qual autor que falou, agora não vou lembrar. A literalidade, ela pressupõe decadência cultural. E decadência cultural, decadência moral, decadência da esfera da percepção da realidade, né? Por quê? A ironia, a metáfora, a hipérbole, a caricatura, elas são da ordem de uma inteligência mais aguçada. Tem um grande filme aliás, o único filme do Mel Brooks que eu gosto, de fato,
que é o... Como é que chama? Springtime for Hitler. Que ele faz uma peça lá, eu tô falando muito de nazismo, daqui a pouco vão me acusar de novo. É porque é o extremo. Que ele faz uma peça lá... Cuidado com os gestos, hein, uma Adriles? peça lá de apologia ao Hitler e ao nazismo, e que era pra fracassar, porque ele precisava de um fracasso pra pagar uma multa lá, uma coisa assim, aí ia ganhar uma indenização, uma coisa do tipo assim, mas a peça é um sucesso. Então o filme é maravilhoso, mas o filme pode ser retratado como apologia ao nazismo, é uma coisa assim. Só gente burra acha que Springtime for Hitler, ou Poderoso Chefão, ou Lolita, são filmes que retratam assassinos em apologia a eles. Entendeu? Então é uma falta de percepção da realidade que começou com uma coisa chamada politicamente correto, para estabelecer uma justiça da linguagem que se transformou numa coisa de uma escola de ressentimento que não só inibe o grande artista. Pensa bem, Nelson Rodrigues hoje seria um cara proibido. Nelson Rodrigues é um cara que falou: nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais, as histéricas reagem. Você pode depender de 1000 sentidos dessa frase, entendeu? E aí seria proibido, seria taxado de machista, chauvinista, seria preso, seria... Tóxico. Então a arte, ela brinca com os limites humanos, tá? Você não pode fazer apologia a crime, mas ninguém tá fazendo apologia a crime, esses grandes artistas que eu citei, todos aqui. Todos eles estão investigando a natureza humana. Hoje o que não se faz é investigar a natureza humana. Por isso meu bode, em grande medida, com o cinema e com parte da literatura ocidental contemporânea, porque obedece a ditames ideológicos. Agora, ditames ideológicos quem faz é político. Mesmo na política eu acho isso ruim. Entendeu? Eu tô no canal de direita e eu nem me acho tão de direita assim. Exatamente porque eu acho que o universo da percepção humana vai além de direita, esquerda, centro, acima, embaixo. O que eu acho, é por isso que me empurram para a direita, meu caro Albert Spider, é que você tem uma ditadura de esquerda. Não é ditadura real. No Brasil é real. Mas existe uma ditadura de comportamento de esquerda. A cultura woke, o progressismo, o politicamente correto são todos princípios de esquerda que querem adequar o ser humano ao molde utópico. E quando você faz esse molde utópico, você cria, por exemplo, a Rússia do século XX, que matou 20 milhões de pessoas em nome de uma utopia. Na cultura é a mesma coisa. Você pode até não matar diretamente, mas você mata o espírito da arte, você mata o espírito do humor, você mata o espírito da rebeldia, você mata o espírito da investigação humana. Você cria monstros como o Silvio Almeida, que fala de racismo estrutural e passa a mão na chavasca das mulheres, porque ele acha que ele é negro, ele é intocável. A cultura woke só faz isso. Em nome de você se colocar no lugar de vítima, você se sente livre para massacrar outras pessoas sem sofrer represália, porque você é a vítima preferencial. Não estou dizendo que todo negro, ou toda mulher, ou todo gay é assim, mas são lideranças woke que fazem isso, inclusive lideranças dentro do universo crítico da arte, do cinema, da literatura.